Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra, ao meu lado tenho o meu colega Luís. Hoje vamos ter uma emissão especial. Vamos celebrar o 25 de Abril. Vamos falar dos antecedentes do dia 25 de Abril de 1974 e perceber como é que se encontrava Portugal na década de 60. Mas, antes de começarmos, afinal, o que foi o 25 de Abril? Podemos ouvir os nossos alunos? Peço desculpa. Olá, bom dia. Hoje não venho sozinho. Como já sabia o tema da aula de hoje, estive a falar com os meus colegas sobre o 25 de Abril. Querem ouvir o que já sabemos? O 25 de Abril foi uma revolução realizada em 25 de Abril de 1974, em que o movimento das Forças Armadas realizou força e fez uma revolução contra o Estado Novo, contra Salazar e o governo. Trouxe para as pessoas um Estado democrático. O 25 de Abril de 1974 foi o dia em que houve uma revolução para acabar com a ditadura. Ainda hoje é comemorado como o Dia da Liberdade. Foi o que trouxe liberdade às pessoas. O dia em que um grupo de militares derrubou a ditadura em Portugal e devolveu a liberdade aos portugueses. O 25 de Abril é a revelação dos escravos, quando os populares se juntaram aos militares. Para mim, o dia 25 de Abril é muito importante na nossa história porque foi o dia da liberdade, ou seja, o dia da Revolução dos Escravos. O dia 25 de Abril é o dia da liberdade. O dia 25 de Abril é o dia da Revolução dos Escravos. Antes do dia 25 de Abril de 1974, Portugal vivia numa ditadura. Isto quer dizer, não tinham liberdade de expressão e se falassem mal do governo eram presos pela PIDE. Então, no dia 25 de Abril de 1974, os militares saíram às ruas com cravos nas pontas das espingardas, pois não queria que houvessem mortes, e revoltaram-se contra o governo. Então, o regime caiu e desde aí temos liberdade de expressão. Um agradecimento especial a todos os nossos alunos e deixamos já desde já um beijinho para todos. Só quero recordar uma coisa antes de continuar. Muitos dos recursos que vão ser hoje apresentados vêm da editora Leia e da Porto Editora, que pode-nos escapar ao longo da aula. Vamos então recuar no tempo, vamos até ao início do século XX. Nas primeiras duas aulas temos estado a falámos do Estado Novo, abordámos o Estado Novo e hoje vamos falar no culminar do Estado Novo, no final do Estado Novo, que é a Revolução do 25 de Abril. E ao longo das aulas vamos tentar perceber quais foram os motivos do 25 de Abril e como decorreu este dia. E vamos também tentar perceber como é que foram os momentos que se seguiram logo ao 25 de Abril. Ora bem, afinal, o que foi o 25 de Abril? Como é que decorreu o 25 de Abril? Mas primeiro, ainda se recordam qual o regime que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974? Correto. Entre 1933 e 1974, em Portugal vigorava um regime de Estado Novo, conhecido como a ditadura do Estado Novo. Em 1968, Salazar sofreu um acidente. Queda de uma cadeira. E acabou por ser afastado do governo. Américo Tomás nomeou Marcelo Caetano para presidente, para ministro do Conselho. Peço desculpa. Portugal, estava a esquecer, Portugal atravessava neste período uma grave crise. A população emigrava e vivia empobrecida. São vários, então, os fatores que levam ao final do Estado Novo. Vamos rever alguns deles. Em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que os portugueses viviam com o desejo de ter novamente a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião em sindicatos, por exemplo, algo que era negado no período do Estado Novo. Para além disso, também as condições de vida dos portugueses neste período eram condições muito difíceis. Portugal era muito empobrecido nesta altura, ainda mais empobrecido estava devido à guerra colonial. A guerra colonial trouxe várias despesas ao Estado, o que levou também a uma diminuição das condições de vida da população.
Para além disso, Portugal era criticado internacionalmente devido à sua política colonial, uma vez que era dos poucos países que ainda não tinha dado a independência às suas colónias. Mas vamos ver um vídeo que resume isto que foi agora referido. Em 1968, devido a uma grave doença, António de Oliveira Salazar, presidente do Conselho, fica impedido de governar Portugal. O presidente da República, Américo Tomás, decide então entregar o governo a Marcelo Caetano, um dos homens ligados ao regime salazarista. Iniciou-se, nesta altura, o período conhecido como a Primavera Marcelista. Período conhecido pela diminuição da atitude repressiva do governo. A censura e a PIDE abrandaram a sua atuação, alguns opositores ao regime retornaram a Portugal e começaram a aparecer políticos que não pertencem à União Nacional na vida política nacional. Apesar desta abertura do governo, o regime opressivo manteve-se. Os partidos políticos continuaram proibidos e as fraudes eleitorais mantiveram-se. A censura continuava. A guerra colonial mantinha-se por tempo indeterminado e via-se ainda a imigração forçada de muitos portugueses que procuravam melhores condições de vida. Toda esta situação de descontentamento crescente foi apoiada pelos militares que estavam cansados da guerra colonial. Foi então que o movimento dos capitães, transformado mais tarde no movimento das Forças Armadas, deu início à conspiração contra o governo, que acabou por ter um papel fundamental na Revolução do 25 de Abril. O povo é quem mais ordena. Em suma, a substituição de António de Oliveira Salazar por Marcelo Caetano em pouco mudou a política opressiva e repressiva do governo. A Primavera Marcelista foi de curta duração e manteve a política repressiva do Estado Novo. Os militares portugueses acabaram por aproveitar o descontentamento generalizado da população e, em conjunto, iniciaram a conspiração contra o governo. Ora bem, esta conspiração contra o governo, como foi referido no vídeo, foi planeada pelos militares. Luís, posso só colocar, se faz favor? Claro. Ok, peço desculpa. Foi planeada então pelos militares. Os militares organizaram o movimento das Forças Armadas e, como a maioria dos militares pertenciam ou tinham a patente de capitão, este movimento ficou conhecido como Movimento dos Capitães. Como disse, esta organização foi feita em segredo e, como podem verificar no documento, este é um documento de uma reunião secreta de 1973. Temos aqui algumas condições da reunião e, no final, está assinado por Vasconcelos, um dos membros do movimento das Forças Armadas. Mas uma curiosidade. Sabiam que ainda antes da Revolução de 25 de Abril, semanas antes, mais concretamente a 16 de março de 1974, houve uma primeira tentativa de derrubo do regime? Pois é, uma coluna militar que saiu das Caldas, em direção à cidade de Lisboa, procurou derrubar o regime de Marcelo Caetano. No entanto, foi interceptada pelos militares que apoiavam o regime, em Vila Franca de Xira, o que fez terminar esta tentativa de golpe de Estado e que deu uma certa confiança ao regime. O regime não acreditava que, posteriormente, fosse possível realizar um novo golpe de Estado. E isso vai apanhar... É verdade, Luís. É essa condição, o fato do regime não acreditar que ocorresse novamente uma revolta, que permite o sucesso do 25 de Abril. Ora bem, vamos então ao dia 25 de Abril de 1974. Como podem ver, às 22 horas e 55 minutos é dada a primeira senha, a canção E Depois Adeus de Paulo de Carvalho. Esta senha marcava o início das operações. Queria dizer que estava tudo preparado e que os militares poderiam sair. Vamos ouvir? Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Uma hora e meia depois, surge uma segunda senha. Era meia-noite e 21 minutos, quando na rádio começa a tocar Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. Esta música vai
dizer às tropas: está tudo conforme o planeado, é hora de iniciar as operações. E então, à 00h21, na Rádio Renascença, é emitida esta música. Vamos ouvir um pequeno resumo. Canção de intervenção composta e interpretada por Zeca Afonso, utilizada como uma das senhas da Revolução. Na madrugada do dia 25 de abril de 74, à 00h25, Grândola Vila Morena passa no programa Limite de Leite Vasconcelos, na Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa. Era a segunda senha militar da Operação Fim de Regime e serviu para confirmar o arranque das operações. A primeira senha, a canção E Depois do Adeus de Paulo Carvalho, passara 1h30 antes, às 11h, do dia 24 de abril, nos emissores associados de Lisboa, por João Paulo Diniz. Pois bem, após esta senha, várias colunas militares vão se deslocar de várias bases militares do país para pontos estratégicos, nomeadamente para a cidade de Lisboa, para a cidade do Porto, mas também para outros pontos estratégicos, como seja o aeroporto e as várias emissoras de rádio. Mas vamos centrar hoje aqui esta coluna militar, que é a coluna que sai de Santarém. E porquê é que esta é tão importante? Porque foi liderada por uma das personagens marcantes da Revolução 25 de Abril. Exato. A Sandra vai agora falar E por falar das duas. Em personalidades, duas nós não podemos avançar no 25 de Abril sem referir quais as duas grandes personalidades que marcaram este dia. O primeiro temos o Hotel Saraiva de Carvalho, ao centro, que planeou e comandou todas as operações militares. O segundo, o capitão Salgueiro Maia, que liderava, como o Luís referiu, as tropas que vieram então de Santarém e que vai estar no centro das atenções no Quartel do Carmo, mas isso nós já vamos ver para a frente. Pois bem, no dia 25 de Abril, pouco depois das 4 da manhã, o grupo de operações toma posse do Rádio Clube Português e vai emitir um comunicado a todo o país que estava a decorrer a Revolução. Vamos ouvir um excerto desse mesmo comunicado. Aqui, posto de comando do movimento das forças. O que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que seja sinceramente desnecessária. Posso só, antes de avançarmos, só para chamar a atenção neste comunicado, reparem que num comunicado é pedido à população que fique em casa. No entanto, Luís, o que é que aconteceu realmente no Quartel do Carmo? Não foi nada disso que aconteceu. Mas vamos ver um pequeno vídeo que vai mostrar isso mesmo. Olá, sou o Pedro e hoje é um dia histórico. Fixe esta data, 25 de abril de 1974. Sabes o que está a acontecer? Há tanques de guerra e militares por todo o lado. As ruas estão cheias de gente. Dizem que acabou a ditadura e que chegou a liberdade. Estou entusiasmado, mas também com medo. E se começam a disparar? Não tenhas medo, rapaz.
Somos militares do MFA, Movimento das Forças Armadas, e não queremos fazer mal a ninguém. Realmente, vocês têm cravos nos canos das armas. Esta revolução ficará para a história como a Revolução dos Cravos. Claro que sim. Conseguimos derrubar a ditadura do Estado Novo, sem violência. Vamos libertar os presos políticos, acabar com a censura, a PIDE, a guerra colonial e marcar eleições livres. Estou tão feliz. Como é que tudo começou? Foi com esta música. Escuta. Esta música serviu de senha e confirmou que a revolução já se tinha iniciado. Os militares vieram para as ruas e aqui em Lisboa dirigiram-se para locais estratégicos. O aeroporto, os ministérios... Vamos, Saraiva, temos de seguir para o quartel da GNR, no Largo do Carmo. O presidente do Conselho, Marcelo Caetano, está lá escondido. Tem de render-se. Vamos! Vês? É emocionante estar aqui a viver este momento de grande mudança, junto dos militares e de toda esta gente. Viva a Revolução! Viva a liberdade! Viva a democracia! Repararam que houve 3 aspectos aqui que eu considero muito importantes nesta animação. Em primeiro lugar, ouviram onde estavam refugiados os líderes máximos do Estado Novo? Exatamente, no quartel do Carmo. Ao saber da ação, da operação que estava a decorrer, Marcelo Caetano e Américo Tomás refugiam-se no quartel do Carmo. Outro segundo aspecto que eu considero importante nesta animação é o facto de, no comunicado do MFA, o MFA pede à população que fique em casa, mas como vemos na animação, a população juntou-se aos militares. E outra coisa interessante é o cravo. O cravo tornou-se símbolo da Revolução. Sabem porquê? Vamos ouvir. O 25 de Abril. Histórias do 25 de Abril. Os cravos. Habituada a contar como tudo se passou, Celeste repete mais uma vez o que aconteceu na manhã do 25 de Abril. Eu trabalhava num restaurante na Rua Brancamp. A casa fazia 1 ano nesse dia e os patrões queriam fazer uma festa. O gerente comprou flores para dar às senhoras, enquanto que aos cavalheiros se daria um porto. Nesse dia, quando chegámos, o patrão explicou que não ia abrir o restaurante, porque não sabia o que estava a acontecer e disse-nos para levarmos as flores connosco. Chegámos ao armazém e vimos que eram cravos vermelhos e brancos. Cada um levou um molho. De regresso a casa, Celeste apanhou o metro para o Rossio e dirigiu-se ao Chiado. Deparou-se de imediato com os tanques. Era um aparato. Quando vi aquilo, bem, não há palavras, sabia que alguma coisa se ia dar. E para bem, eu sentia que era alguma coisa para bem, diz. Cheguei ao pé do tanque e perguntei o que é que se passava. E um soldado respondeu-me: nós vamos para o Carmo para deter o Marcelo Caetano. Isto é uma revolução. Então, e já estão aqui há muito tempo? Perguntei eu. Estamos desde as 2 ou 3 horas da manhã. A senhora não tem um cigarrinho? Não, eu não fumo. Se tivesse alguma coisa aberta, comprava-vos qualquer coisa para comer, mas está tudo fechado. O que eu tenho são estes cravos. Se quiser, tome. Um cravo oferece a qualquer pessoa. Ele aceitou e pôs o cravo no cano da espingarda. Depois dei a outro e a outro, até ao pé da Igreja dos Mártires. Foi lindo. Correu tudo muito bem, diz Celeste. Tinha de correr, pois os cravos estavam nas espingardas e elas assim não podiam disparar. Ora bem, então vamos novamente para o quartel do Carmo. Como referiu o Luís, foi no quartel do Carmo que Marcelo Caetano se vai refugiar. No entanto, ele impôs uma condição para a sua rendição: a presença de um militar com a patente superior. E foi assim que foi chamado o general Spínola para intervir neste processo de revolução.
Antes de avançar, vamos ver o que é que estava a passar realmente no quartel do Carmo. Podemos ver? A revolução estava na rua. Ao capitão Salgueiro Maia e aos homens que liderava, vindos da Escola Prática de Cavalaria em Santarém, cabia tomar o Banco de Portugal, a Rádio Marconi e o Terreiro do Paço, onde estavam os ministérios. Marcelo Caetano, presidente do Conselho, refugiara-se, entretanto, no quartel do Carmo. Era para lá que Salgueiro Maia se devia agora dirigir. A ordem chegava por Hotel Saraiva de Carvalho, a partir do posto de comando sediado na Pontinha. E seria no Carmo que o governo iria cair. Capitão Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. Com a área controlada pelas tropas de Maia, o ainda presidente do Conselho rendeu-se e entregou o poder a Spínola. À 1h30, já do dia 26, António de Spínola, presidente da Junta de Salvação Nacional, falava ao país. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo, os cerca de 40 anos de ditadura chegavam ao fim. Com a Revolução, havia de chegar o fim da guerra colonial e o início do período democrático que ainda hoje vivemos. Pois é. Com o sucesso do 25 de Abril, a Junta de Salvação Nacional vai começar a tomar medidas que levam à democratização do país. E que medidas foram essas? Foi a libertação dos presos políticos, tivemos a extinção da DGS, a Direção-Geral de Segurança, que vai substituir a Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE. Tivemos a extinção das organizações de apoio ao Estado Novo, nomeadamente a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa. Tivemos também a abolição da censura e, com o 25 de Abril, iniciam-se então as negociações para o final do Estado Novo. Para além disso... A Revolução? Avança, podes avançar. Estávamos aqui? Exato. Ok. Muito bem, então, este primeiro dia, ou após o 25 de Abril, a primeira manifestação da população ocorreu no Dia do Trabalhador. Pela primeira vez, desde há muitos anos, a população teve liberdade de vir para a rua, foi organizada por sindicatos e a população pôde reivindicar os seus direitos. Esta manifestação marcou a homenagem ao Dia do Trabalhador e foi a partir deste ano de 1974 que o Dia do Trabalhador se passou a comemorar no dia 1 de maio. Vamos ver? Vamos ver isso. 1º de maio. A grande manifestação convocada por 23 sindicatos, a que aderiu o grande número dos partidos políticos já então existentes. A Junta havia decretado feriado nacional. Era o dia da afirmação popular. Era o pronúncio de que algo de muito sério, muito importante e profundo se iria passar neste país. Valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter sofrido para assistir a esta festa. E eu quero saudar aqui, como os legítimos representantes desse povo português, eu quero saudar aqui o sindicalismo livre. Foram eles os organizadores desta festa. Esta festa pertence. Pois é, esta festa pertence-nos porque esta festa foi uma expressão da liberdade.
Com o 25 de Abril conquistamos a liberdade e com a liberdade a responsabilidade. Responsabilidade de quê? A responsabilidade de manter viva a democracia, de manter viva os valores da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, da liberdade de voto e, portanto, é uma responsabilidade de todos nós mantermos vivos estes ideais. Muito bem. Para finalizar, não sei se vocês conseguiram responder à primeira questão, afinal, o que foi o 25 de Abril. Repararam que na frente deste movimento ou desta operação teve um movimento das Forças Armadas, mas toda a população acabou por aderir e conseguiu derrubar o regime do Estado Novo em 1964. Um dos símbolos, o cravo, nós hoje vamos deixar aqui um desafio diferente, um desafio ligado às artes. Pedimos à nossa colega Carolina que nos ensinasse a fazer um cravo. Espero que vocês em casa também o consigam fazer. Bem, isso. Para fazeres o teu cravo vais necessitar de fita cola, papel verde e vermelho, pode ser papel crepe, papel de lustro ou até podes tu pintar o teu próprio papel em casa, uma tesoura, cola e pauzinhos de madeira. Podem ser pauzinhos que já tenhas em casa ou então que possas ir buscar à natureza. Então, para iniciarmos, vamos dar forma às pétalas. E como é que nós damos forma às pétalas? Como sabes, o cravo tem pétalas irregulares. E então, nós temos que dar essa irregularidade aqui através do corte. Eu vou pegar aqui no meu pequeno pauzinho de madeira e vou pôr um pouco de cola para o papel crepe, que é o que eu estou a usar, aderir à madeira. Portanto, vou colar e agora vou enrolando, mas não vou enrolar esticado, reparem, não vou fazer isto. Vou encolhendo aqui o papel para tornar E agora vamos à segunda parte. Eu vou só aqui apertar um pouco mais, que é colocar aqui um pouco de fita cola para que fique bem preso. E agora vamos então começar aqui a revestir o caule. Como é que vamos fazer? Eu vou só ajeitar aqui esta ponta. E temos então o nosso cravo. Espero que gostem e que se divirtam a fazê-lo aí em casa. Ok, aqui está então o cravo da professora Carolina. Se não conseguiram acompanhar, podem sempre pedir à vossa professora que vos forneça todos os recursos. Peçam também à vossa professora para consultar o manual de 6º ano, caso tenham alguma dúvida durante a aula do 25 de Abril. Vamos ao segundo desafio? Segundo desafio. Desafio-vos a entrevistarem um familiar vosso ou um vizinho vosso que tenha vivido o 25 de Abril e que lhes faça uma pequena entrevista. Como é que esse familiar, como é que esse amigo, como é que esse vizinho viveu o dia de 25 de Abril? Escreve no teu caderno alguns dos aspectos que achaste fundamentais dessa mesma entrevista. Mas não te esqueças, essa entrevista deve ser feita sobretudo por telefone, porque não nos podemos esquecer, temos que ficar em casa. Sim, não se esqueçam que nesta, ou ao longo da entrevista, de perguntar quais foram as emoções, quais os sentimentos, como é que as pessoas que viveram durante o regime do Estado Novo, num período de ditadura, como é que elas sentiram aquele dia? Será que as pessoas estavam à espera desta alteração, do início da construção da democracia? Tentem verificar em casa, tentem falar com os vossos familiares, porque nós muitas vezes é em casa que aprendemos também na aula de História. Não sei se o Luís quer acrescentar mais alguma coisa sobre esta aula. Não. Vemo-nos na próxima.